Para nós resolvermos uma divisão com monômios, o processo é praticamente o mesmo da multiplicação, só que agora com divisão. Então, nós vamos fazer a divisão entre os coeficientes e, em seguida, entre a parte literal. Então, 12 divididos por 3 é igual a 4. E aqui eu tenho x à sexta divididos por x ao quadrado. Na divisão de potências de bases iguais, permanece a base e subtrai os expoentes, porque agora é divisão, então nós vamos subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4. Então, 12x elevado à sexta potência divididos por 3x ao quadrado vai ser igual a 4x elevado à quarta potência. No segundo exemplo, eu tenho 63x à quarta y ao cubo divididos por 9xy. Então, vou fazer a divisão dos coeficientes. 63 divididos por 9 vai ser igual a 7. Tenho x aqui, tenho x aqui. É uma divisão de potências de bases iguais. Então, permanece a base que é o x e vou subtrair os expoentes. Que expoente que eu tenho aqui que não aparece? 1. 4 menos 1, 3. E aqui eu tenho y ao cubo y. Permanece o y e vou subtrair os expoentes. Que expoente eu tenho aqui que não aparece? 1. 3 menos 1, 2. Então, 63, x elevado à quarta potência y ao cubo, divididos por 9xy vai ser igual a 7, x ao cubo y ao quadrado. Neste terceiro exemplo, eu tenho 21x ao cubo y sobre 7xy. Então, está em forma de fração e o traço de quociente significa divisão. Então, eu vou resolver da mesma maneira. 21 divididos por 7, 3. Aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x. Que expoente que eu tenho nesse x que não aparece? 1. Então, bases iguais, permanece a base e subtrai os expoentes porque é uma divisão. 3 menos 1, 2. Aqui, que expoente que eu tenho que não aparece? 1. E aqui, 1. 1 menos 1, 0. Eu teria y elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu teria 3x ao quadrado vezes 1, o próprio 3x ao quadrado. Ou ainda, eu poderia simplesmente simplificar por cancelamento. Y elevado a 1 sobre y elevado a 1, eu cancelo. Então, 21x ao cubo y sobre 7xy vai ser igual a 3x ao quadrado. Neste quarto exemplo, eu tenho 5a sobre 15b. Eu posso dividir 5 por 15? Não, mas eu posso simplificar. Simplificar por quanto? Por 5. 5 divididos por 5, 1. 15 divididos por 5, 3. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então, a parte literal ela é diferente. Se ela é diferente, ela vai permanecer. 1A sobre 3B. Ou ainda, A sobre 3B, porque este 1 não há necessidade de aparecer. Porém, o meu resultado não é um monômio. Por quê? Porque para ser um monômio, eu não posso ter uma letra, uma variável aqui no denominador. Então, eu tenho que 5A é um monômio, 15B é um monômio. Porém, o resultado A sobre 3B não é um monômio, porque para ser monômio eu não posso ter, então, no denominador uma variável, uma letra. Então, neste caso aqui, o resultado é uma fração algébrica. E neste quinto exemplo, nós temos 10x ao quadrado divididos por 2x ao cubo. Então, eu vou fazer a divisão dos coeficientes. 10 divididos por 2, 5. E agora da parte literal, x ao quadrado divididos por x ao cubo. Então, permanece a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3, eu vou ter menos 1. Então, 2 menos 3, menos 1. 5x elevado a menos 1, ou seja, eu posso permanecer este resultado com a potência negativa? Não, eu preciso transformar esta potência de negativa para positiva. Para eu fazer isso, eu vou ter que trabalhar com operação inversa. Então, que número que eu tenho aqui embaixo que ele não aparece? É o 1.
Então, vamos permanecer o 5 e vou fazer o inverso. Quando eu faço esta operação inversa, eu vou ter o oposto deste expoente. Menos 1, ele vai ficar mais 1. Então, este 1 vem para o numerador e este x elevado a menos 1 vem para o denominador com um expoente positivo. Então, eu vou ter 1 sobre x elevado à primeira potência, 1 sobre x. Isso daqui vai ser a mesma coisa aqui. 5 vezes 1, 5. 5 sobre x. Neste caso, 10x ao quadrado é um monômio, 2x ao cubo também é um monômio. Porém, a resposta é uma fração algébrica. Por quê? Porque para ser um monômio, eu não posso ter variável no denominador. Então, tanto o exemplo 4 como o quinto, os resultados são frações algébricas. Bom, pessoal,